Recentemente eu vi um vídeo no Instagram de um pastor respondendo a uma menina, aquelas perguntas de caixinha e tudo. E nessa pergunta a menina dizia assim que ela amava a igreja, mas ela decidiu sair do armário. Ela falou para os pais que o que sentia, arrumou uma namorada, e ela falou que ela gostaria de continuar frequentando a igreja, porque ela gostava da igreja. E ela queria saber do pastor se tudo bem, se ela podia continuar. E a resposta do pastor, ela foi bíblica, foi uma resposta boa. O pastor disse assim, olha, você pode frequentar a igreja, normalmente a igreja é um lugar para todos. Ele falou também, nós todos somos pecadores, todos nós lutamos com alguma coisa, com um tipo de pecado, algum tipo de sentimento, mas com a graça de Deus a gente consegue lidar com isso. Então, se ela quisesse continuar estando em comunhão com outros irmãos, caminhando ali nas suas lutas diárias para vencer o pecado e tudo mais, ele encorajava mesmo que ela não parasse de congregar, que ela continuasse, que ela estivesse lá, mas que ela não esperasse que Deus aprovasse alguma coisa, que Deus claramente reprova. Mas o que mais me impressionou nesse post foi os comentários, nem foi o vídeo em si. Quando eu fui ler os comentários, eu via pessoas falando frases do tipo: Deus não condenaria dois adultos que se amam, ou então você não escolhe, você só sente isso. E se você sente, então tudo bem, é lícito. Então nesse caso não é pecado, coisas desse tipo, comentários que seguiam essa linha. Mas se você analisar esses comentários de perto, você percebe que eles estão argumentando a partir de sentimentos. Uma moralidade que se baseia em sentimentos, do que eu sinto, do que para mim é o correto, o que eu acho. E não a partir de uma teologia, não a partir de um fundamento lógico, bíblico. E isso é importante entender, porque não é porque você sente que alguma coisa é boa que ela necessariamente é certa. Por exemplo, um ladrão poderia se sentir bem roubando, mas isso não faz do roubo uma coisa correta, moral, boa. Ou um outro exemplo, só porque um homem casado se sente atraído por outra mulher, não significa que o adultério é uma coisa aprovável, ou uma coisa boa, uma coisa que ele deveria buscar. Pelo contrário, é uma coisa reprovável. Isso não torna o adultério algo correto. Mas infelizmente esse é o problema do cristianismo moderno. O sentimento ele se tornou o balizador da espiritualidade, daquilo que Deus aprova. Se você sente que está tudo bem, então está tudo bem. Se eu me sentir bem, então é verdadeiro, é real. Esse é o caminho que eu devo seguir. Mas na verdade o cristianismo bíblico, se você olhar de forma séria, você vai perceber que o cristianismo bíblico ele não é assim, ele não se baseia em achismos, em sentimentos, nas coisas que é da minha vontade. Pelo contrário, ele se baseia na revelação escrita de Deus, se baseia na Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de conhecimento sobre o que é certo e o que é errado, porque Deus nos revelou essas coisas. Deus falou, por isso nós sabemos, então, que é verdade. Por isso, viver direcionado pelos sentimentos não é a melhor coisa que você pode fazer. O certo e o errado, ele não pode estar fundamentado em coisas que são mutáveis, como os nossos sentimentos são. Hoje você gosta de alguma coisa, então tá certo, é verdadeiro. Amanhã você já não gosta mais disso, então quer dizer que agora é falso? Não, que é uma mentira? Não, não é assim que as coisas funcionam. E se você olhar para o que a Bíblia diz sobre o coração humano, a fonte dos nossos sentimentos, você tem um grande sinal vermelho ali da Bíblia de que esse não é o melhor caminho para seguir. A opinião da Bíblia com relação ao coração humano ele não é confiável de forma nenhuma. A Bíblia diz que o coração, por exemplo, ele é a fonte do pecado, é a fonte de pecado. Mateus, no capítulo 15, versículo 19, o Senhor Jesus disse, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho, blasfêmias. A Bíblia também diz que o coração é enganoso. O profeta, Deus falando através do profeta, diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, ser deixado à mercê dos nossos sentimentos, dos nossos próprios sentimentos e desejos,
a parte longe da vontade de Deus, da vontade revelada de Deus, é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Porque isso, na verdade, na Bíblia a gente percebe que isso é um sinal de juízo de Deus, de condenação da parte de Deus. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, está falando com os romanos, ele diz logo no capítulo 1, fala assim, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. Ou seja, Deus se entregou, deixou eles se afogarem na sua maldade por causa do que eles desejavam. Eles achavam que esse era o correto. Eles achavam que aquilo era o ideal. Também, mais na frente desse mesmo capítulo, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Ou seja, porque eles queriam tanto aquilo, Deus entregou eles para se darem, para viverem baseado nas suas paixões, que eram vergonhosas. Então, a Bíblia não tem uma boa opinião sobre isso. Viver baseado em sentimentos, em emoções, no que eu desejo, no que eu acho, não é o melhor caminho. Então, o que fazer em vez disso? Qual deve então ser a nossa mentalidade, a nossa forma de interagir com isso, como cristãos, como pessoas que amam a Deus, pessoas que realmente se interessam pela verdade? Como eu disse antes, o cristianismo ele se baseia na Escritura, na palavra de Deus. Então, quando você estiver avaliando algo, se algo é bom ou algo é ruim, se é justo, se é verdadeiro, a primeira coisa que você deveria se perguntar é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? E deixe que a Bíblia fale por si mesma. Aceite o que ela tem a dizer, siga em frente. Mas isso é um ponto importante, porque talvez você vá se encontrar em situações que você não vai ter um versículo específico falando sobre algo. Então eu devo seguir esse caminho porque o versículo X falou sobre isso. Talvez você não encontre algo nesse sentido. Mas geralmente com coisas relacionadas à moralidade, a coisas mais objetivas como isso, a Bíblia é muito clara sobre vários aspectos. Se você decide, por exemplo, eu vou abrir uma empresa onde eu vou ganhar dinheiro baseado em prejudicar outras pessoas. Isso é roubo. Isso é praticar o mal. A Bíblia claramente condena isso. Mas você pode dizer, não, mas é para sustentar minha família. Não, então arruma outro emprego que não prejudique as outras pessoas. Então, a gente tem um princípio geral bíblico e você consegue identificar, aplicar ela em vários aspectos. Então, como o caso da menina que falou, ela estava baseando a sua experiência num sentimento, porque eu me sinto atraído por uma outra pessoa, eu queria agir assim, mas será que Deus me aceita? E o comentário das pessoas também revela que elas não estão olhando para o que Deus diz, porque se elas se perguntarem o que Deus pensa a respeito disso, qual é a vontade de Deus para a nossa sexualidade, para a forma que a gente vive, elas com certeza não comentariam daquela maneira. Mas isso é um reflexo do cristianismo que não é bíblico, é um cristianismo que está longe de Deus e que não vive de forma que Deus gostaria que vivesse. Mas se você, no seu caso, se você ama a Deus, se você está comprometido com Deus, ama a Cristo, quer se comprometer com Ele, então eu digo para você, mergulhe na palavra de Deus. Não mergulhe nos seus sentimentos para guiar a sua vida, mergulhe na palavra de Deus. Porque foi o próprio Jesus que disse o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E é simples assim. Se você realmente tem um compromisso com Deus, guarde a palavra de Deus. Ele é um ser poderoso, eterno, que está sobre tudo e todos. E eu sou um ser limitado. Então o que eu sinto não deve ser balizador do que é o correto, mas a vontade revelada de Deus. Antes de terminar o vídeo, só para dar mais um exemplo, você pode pensar, por exemplo, aquilo que Jesus disse sobre orar por aqueles que te perseguem, não amaldiçoar o teu inimigo, mas orar por ele, abençoar e tudo. Então você pode pensar assim, poxa, mas o cara é o meu inimigo. Então o que você está sentindo pelo seu inimigo? Eu sinto raiva. Mas Jesus disse que a gente não deve interagir com ele baseado na raiva, mas baseado no que ele disse, no que Deus diz que a gente deve fazer. No caso é orar por ele, se compadecer, perdoar, dar o que beber, dar o que comer. Entende? Então, a visão bíblica é que a gente não age a partir do que eu acho que é certo, do que eu sinto como o que é bom, mas a partir da palavra de Deus. E guarde a palavra de Deus. Confie em Deus. Com isso eu não quero dizer que é sempre fácil, mas você precisa ter mais objetividade na sua vida. Você precisa ter mais coisas objetivas na sua vida para você seguir. A palavra de Deus é isso.
Não significa que você não vai se sentir incomodado às vezes você não vai se sentir num conflito, mas fique com a palavra de Deus. Estude a Escritura, permaneça nela, no que Deus te ensina ali, e deixe que a sua mente, os seus sentimentos sejam moldados pela palavra de Deus, e não o contrário, não tente moldar a palavra de Deus ao que você sente, porque não é assim definitivamente que as coisas funcionam. Confie em Deus, confie, e confiar nele significa confiar nas suas palavras, confiar nas suas promessas. É como o profeta Jeremias disse: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba nem deixa de dar frutos. Isso é Jeremias 17, versículo 7 e o versículo 8. Então permaneça firme, eu espero que essa palavra te encoraje. Um abraço.